Olá a todos! Eu sou o professor Marcos Romano e este é o curso de Mecânica dos Sólidos. Esta aula é referente ao capítulo 6, Tensões e Deformações. Bons estudos! Nesta aula abordaremos os seguintes temas. Primeiro farei uma introdução dos conceitos de tensão. Depois a gente vai falar sobre os três tipos de tensão que temos, que é a normal, a de cisalhamento e a de esmagamento. Depois a gente vai ver como é que funciona a análise de uma estrutura simples, né, que é basicamente a gente encontrar as tensões nela, certo? Depois a gente vai falar sobre o diagrama de tensão e deformação. Aí vai começar a falar um pouco sobre deformação, o que significa, como é que é analisada. A gente vai falar também sobre a lei de Hooke, a lei de proporcionalidade de um material, quando ele é submetido a uma tensão axial, tensão de no ensaio de tração, por exemplo, a gente vai ver uma proporcionalidade ali, uma relação, né? E depois o coeficiente de Poisson, que mostra a relação entre deformações tanto longitudinal quanto transversal. Né? Então vamos lá. 6.1 Conceitos sobre tensão. O maior objetivo, né, no estudo da mecânica dos materiais é justamente passar para o engenheiro, né, o futuro engenheiro, né, os meios para analisar e projetar diversas máquinas e estruturas portadoras de carga. Tá? Nesse curso, até então, a gente estava vendo a parte mais de estática, certo? Os capítulos anteriores foram todos do livro lá de mecânica mecânica vetorial, né? E aqui lá é mais em estática. Qual que é a diferença? Em estática, a gente não considera que o corpo é um corpo deformável, né? Até então, nós trabalhamos apenas com corpos rígidos. Então não há nenhuma deformação, não teria uma vibração, por exemplo, sendo transmitida ali no material. Então a gente não precisa preocupar com tensões lá dentro, porque é um material, como o material ele é rígido, ele não tem acúmulo de tensões, por exemplo, certo? E rígido, eu digo corpo rígido é indeformável mesmo, né? Não tem zero deformação. Agora, a partir desse capítulo, né, é esse capítulo e os outros próximos, a gente vai ver já em cima do segundo livro do nosso curso, tá? Que é Mecânica dos Materiais, que entra a parte de resistência dos materiais propriamente dita. Tá? E nesse livro, vocês vão ver uma noção, vão ter uma noção, tá? Vocês aprofundariam mais esse estudo se fosse um curso já mais específico de resistência dos materiais, tá? Eu normalmente vejo em cursos de, por exemplo, engenharia mecânica, mecatrônica, civil. Mas a gente já vai ter uma noção já para saber, né, o que está acontecendo ali dentro do material, que agora a gente vai ver material deformável, que são os materiais que existem, né? Não existe um corpo rígido de verdade, né? Então, no mundo real, a gente só tem material deformado. Então, vocês vão entender que sobre tensões e deformações é um conceito bem amplo aí, mas a gente vai ver um pouco por cima, né? Para vocês entenderem como é que funciona, como é que é feita uma análise, né, de uma estrutura, de uma viga, por exemplo, né? Quando tem uma solicitação ali e em cima dessas tensões e deformações, tá? Então, quando a gente vai analisar, a gente vai atrás de analisar como é que é os esforços lá, né, dentro de uma estrutura, como a gente já viu, né? E ver o surgimento dessas tensões e deformações. A partir daí, a gente consegue dimensionar, né, um objeto, uma estrutura, para ver se ela suportaria tal carga, tal esforço externo. Ok? Então vamos lá. Bom, nós temos essa estrutura aqui, certo? A gente vai começar fazendo uma análise dela. E pede-se, né, e estão querendo que ela suporte aqui nesse ponto B uma carga de 30 kN. Nós temos aqui todas as dimensões, né, do material, certo? E aqui a gente tem dois apoios fixos, tá? Então já dá para pensar aqui que já tem 4 reações de apoio, então já não é um sistema totalmente determinado, vamos pensar assim, né? E
Aqui também, né, tem um pino, certo? E a gente vai ver, né, se essa estrutura aqui ela estaria dimensionada para aguentar esses 30 kN, né? Como é que a gente faria, certo? Quais passos a gente teria que seguir para ver se essa estrutura aguentaria essa carga? Nós vemos aqui, né, que a estrutura ela está sendo solicitada aqui em B uma carga de 30 kN. Tá? A gente tem essa barra AB aqui, cuja seção transversal dela é retangular. Ela tem as dimensões aqui de 50 milímetros e a outra dimensão aqui que a gente não consegue enxergar, que é ortogonal aqui, é de 30 milímetros, tá? Falando aqui no exercício. E aqui em BC, a gente tem uma outra barra, só que ela é uma barra de seção circular, cujo diâmetro é 20 milímetros. Tá? Elas são suportadas aqui por pinos, né, nos suportes A e C e ligadas em B. Tá? Então, o primeiro passo a gente já sabe como é que é, né? Que é fazer, né, o desenho aqui do diagrama de corpo livre para determinar as reações de apoio. Então, aqui está o nosso DCL, né, dessa estrutura. Vocês viram aqui, né, que realmente como são dois apoios fixos, então a gente tem duas reações para cada pino, né? Então a gente tem 4 incógnitas nessa estrutura, tá? Dessa forma aqui. E a gente sabe que a gente pode usar 3 equações, né? Então já de primeira a gente já vai ver que vai ser indeterminado através dessas equações, né? Vão ser insuficientes essas 3 equações. Aqui com o somatório dos momentos em C, exatamente aqui, ó, a gente elimina essas 3 forças, né? E a gente só vai ter momento aqui, a única força que vai causar momento aqui em C é essa de 30 kN e a AX, certo? Que vai ter que valer 40, vai ter que ter um valor de 40 kN, né? Para compensar esse esforço aqui, né? Para equilibrar com esse esforço aqui de 30 kN de carga, tá? Depois, analisando o somatório em Fx, a gente tem Ax que vai ter 40 para lá, então Cx vai ser menos 40, ou seja, 40 na direção aqui para a esquerda. Okay? E depois, então, o somatório de Fy, né, a gente vai ter que AY mais Cy vai ter que ser igual aos 30 kN. Né? Então já vimos que é indeterminado, né? A gente não tem o valor aqui de AY e CY. Utilizando esse DCL, dessa estrutura inteira, a gente não consegue determinar a y e c. A gente tem que partir para uma outra análise para encontrar. Então, nós temos que determinar, né, o AY e CY. Né? Como é que a gente faz, sendo que a gente já fez o DCL da estrutura e foi indeterminado? A gente tem outras análises para fazer. A gente pode dividir a estrutura nos elementos dela, A, B e CB, e fazer o DCL separado, né, de cada um deles. Tem que lembrar que, por exemplo, eu vou fazer aqui o elemento AB. Então, a gente vai ter que considerar todas as forças externas a AB, certo? Vai ser o AY, o AX, o 30 kN e os esforços que são internos aqui, ó, da estrutura, que é do elemento CB, que o elemento CB causa em AB através do pino B. Tá? A gente vai chamar aqui de BY e BX. Okay? Então, aqui nesse caso aqui, agora a gente vai analisar aqui em AB, a gente vai ter esse DCL que ia ser feito. Tá? A gente faz então o somatório dos momentos em B aqui. Então ele já elimina o braço de alavanca com todas essas forças aqui, sobra só a Y. Então se o somatório das forças dos momentos em B for igual a zero e só tem a Y, então a Y a gente sabe que vai valer zero. Simples assim. Então, o que vai equilibrar essa barra aqui no sentido, na vertical, né? O somatório das forças em Y? O BY, tá? Que vai ser igual a 30 kN aqui para bater aqui o somatório das forças em Y. E o BX, ele vai estar apontado, na verdade, aqui para a esquerda, que a gente sabe que o AX é para a direita, vale 40. Então, o BX aqui vai estar apontado para a esquerda, 40 também, tá? Lembra que é o BX que CB causa em AB. O BX que o AB causar em CB vai ter o sentido
contrário, dy também, tá? Então, a gente sabe que a y vale zero. Beleza. Então, voltando ao DCL aqui agora, a gente já tem aquela equação lá que está pronta, né? Que é o AY mais CY. Se a Y vale zero, então CY vai ser igual a 30 kN. Então, assim, a gente pode ver que, primeiro, AB vai estar sujeita a compressão, né? Que vai ser AX empurrando AB aqui e BX empurrando B aqui, certo? Então, vai comprimir a placa, a barra. E CB, a gente sabe que CX, na verdade, está para a esquerda, valendo 40. CY está para cima, vale 30. Então, lembra daquele triângulo lá? 40, 30, o 4, 13, 5 na hipotenusa? Então, aqui ó, vai estar assim, assim e assim. Então, a gente sabe aqui que o esforço aqui, ó, se a gente fizer a soma vetorial desses vetores aqui, dessas forças, vai ter um vetor aqui de 50 kN, tá? E aqui embaixo, né, em B, se a gente analisar só CB, vai ter o dy, na verdade, agora para baixo, com valor também de 30 kN, e o bx, na verdade, nesse sentido, né, que em AB aqui ele está no sentido oposto a esse representado. Então também vai ter um 30 para baixo e um 40 para lá, também 50. Então CB vai estar sendo tracionado, né, com valor aqui de 50 kN. Então, né, deu para a gente analisar, né, que a barra, essas barras, como elas têm apenas esforços nas extremidades, e são apenas dois, então, logicamente, esses esforços terão a mesma linha de ação, sentidos opostos e intensidades iguais, certo? Que foi exatamente o que aconteceu, né? Por exemplo, a barra CD aqui, a FBC e F' e um F'BC, né? Eles vão ser igual a 50 kN, né? Tracionando CD. A gente viu, né, nos capítulos anteriores que esse esforço ele vai estar dentro de todo o comprimento dessa barra. Tá? Então, se a gente dividir ela num ponto D qualquer aqui na metade da barra, e a gente fazer o DCL desse segmento desse elemento CB aqui, né, que é o CD, vai surgir então nessa seção D que a gente cortou, outra força, né, que é oposta a FBC para equilibrar, né, esse elemento. Tá? Então a gente sabe que vai ter um esforço ali interno de 50 kN ao longo de toda essa barra. Okay? Analogamente, né, a gente vai ter também a mesma coisa na barra AB, né? Só que o esforço vai ser um esforço de compressão de 40 kN. Então, a gente chegou, né, até onde a gente já sabe, né, através das nossas aulas. Né? Chegamos aos esforços internos, que era a última coisa que a gente encontrou. Né? A gente sabe fazer já diagrama de momento fletor, sabemos fazer diagrama de esforço cortante, tem também o de esforço normal, só que normalmente ele, em vigas, né, ele não é muito utilizado, mas quando a gente trabalha, por exemplo, com treliços, onde os esforços são apenas 2 e nas extremidades da barra, de cada elemento, né? Então a gente sabe que é um esforço constante ao longo de toda a barra. E aí, esses esforços, eles ajudam a gente a saber se o material vai aguentar ou não? Sim, eles ajudam, porém, eles não são suficientes, né, para dizer se aquela estrutura vai suportar uma determinada carga, né, com segurança. Okay? Então, o que a gente precisa de saber a mais desse material? Tá? A gente vai precisar saber, primeiramente, da área da seção transversal dessa barra, certo? Então a gente já conhece os esforços ali naquela barra. Então a gente precisa saber qual que é a área da seção transversal e qual que é o material de que essa barra é feita. Tá? Dependendo do material também a gente tem aí, sabe ou não, sabe, né, se vai suportar ou não. Tá? Essa força interna que a gente viu, né, que a gente calcula, ela representa a resultante das forças elementares distribuídas sobre toda a área. É o somatório ali de todas as forças, as pequenas forças ali que está em cada unidade infinitesimal ali de área. Então, para a gente achar ali a intensidade média, né, dessas forças distribuídas, a gente já está falando agora de intensidade. A gente vai ter que pegar a força,
que a gente calculou e dividir pela área daquela seção, para a gente ter uma intensidade média ali daquelas forças distribuídas. Então aqui, para ilustrar bem, a gente tem o esforço que a gente sabe calcular, certo? Que é um esforço normal, tá? E a área, certo? Essa aqui é a área. E a intensidade, ela vai ser um valor que vai ser o esforço dividido pela área. Então a gente vai ver que em cada pontinho aqui dessa área vai ter uma intensidade, tá? E a gente está falando de intensidade média, né? Então essa intensidade é tudo igual, né? Todos os valores aqui são iguais e bem distribuídos aqui na área, tá? E esse valor de intensidade, ele que vai dizer se o material, né, se ele vai ter, vai dizer qual que é a capacidade desse material em resistir, né, a essa tensão, tá? A gente vai ter que descobrir qual que é a capacidade agora, tá? E essa capacidade, ela vai depender tanto dessa intensidade, né, dessas forças distribuídas aí, quanto do material dessa barra, tá? Então, para finalizar e concluir, essa força por unidade de área, né, que a gente vê aqui a força dividido pela área, que a gente chama aí de intensidade das forças distribuídas, né, sobre essa seção, ela é chamada de tensão, ok? É a tensão naquela seção, tá? E ela é representada aqui, quando a gente tem esse esforço axial, ela é representada aqui pela letra grega sigma, tá? Esse sigma aqui, ó, essa letra aqui, tá? E a tensão nessa seção transversal, né, esse sigma, ela vai ser então, quando a gente tem um esforço normal, né, tanto de compressão ou de tração, não importa, ela vai ser obtida então, essa tensão, se a gente pegar esse valor dessa tensão que é normal, desse esforço normal, né, e dividir pela área, né, como a gente já viu. Então a tensão normal, né, a tensão aqui, ela vai ser sempre uma força sobre uma área. Toda tensão, não importa se ela for normal ou não, vai ser uma força sobre a área. Tá? A tensão normal a gente vai caracterizar ela agora mesmo. Vocês vão ver que vai ser essa fórmula aqui também. E esse sigma é o símbolo da tensão normal, tá? Que é o que a gente está exemplificando aqui agora. Então, resumindo, a gente quer encontrar, a gente tem que, esse valor nesse indicador que é a tensão, ele é o valor do esforço, ele está, né, submetido àquele material naquela seção, dividido pela área daquela seção. Tá, entendemos, professor. A gente já sabe calcular como é que funciona a tensão, mas onde é que entra o material nessa história? Né? O material ele vai entrar na hora de você calcular, né, na hora de você entrar com o valor de tensão máxima admissível, tá? Que é a tensão máxima que o material consegue suportar uma carga com segurança. Okay? Essa tensão máxima admissível ela é representada pela letra grega sigma, né? Com a barra em cima, né? Um tracinho em cima, sigma barra. E o que ele faz ele muda dependendo do material. Então você vai e faz ensaios de tração no material, certo? E determina qual que é a tensão máxima admissível daquele material. Então você tem valores, a gente tem valores aí para diversos materiais. Um exemplo aqui é se aquela barra BC fosse feita de aço, a gente sabe que no aço o sigma barra, né, a tensão máxima admissível do aço, é de 165 megapascal. E vocês estão reparando que está falando em pascal. Pascal não é pressão? Sim, é pressão, porque é força sobre área, né? Newton por metro quadrado. Então, Pascal, e a gente sabe que a tensão ela também é força sobre área, então ela tem a mesma unidade da pressão. Okay? Então, olha o tamanho ele aguenta mega. Mega é 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta, né? Quilo, depois em mega. Então é 165 milhões de Pascal. Tá? E isso, pessoal, é um valor bem alto. Tá? Então o aço ele tem uma tensão máxima admissível bem alta. O que a gente faz então com esse valor?
Então vamos voltar lá naquele exercício, né? BC lá, a gente sabe que tem uma carga lá de tração, esforço de tração naquele material, né? De 50 kN. Tá? A área, se vocês se lembram lá, o diâmetro é 20 milímetros. Então você tem ali que o raio seria 10, né? 10 a menos 20 milímetros, né? 10 a menos 3. Você eleva ao quadrado e multiplica por π. Então vai dar aqui 314 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, para a gente calcular qual que é a tensão que aquela carga está fazendo naquela barra, é só a gente dividir, né, os 50 kN, né, pela essa área aqui, de 314 vezes 10 a menos 6. Esse valor, a gente vai encontrar aqui um valor de 159 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, que é Pascal, né, vezes 10 a sexta mega. Então, 159 megapascal é a tensão que aquela barra BC está suportando, né, está suportando através daquela carga de 30 kN lá na ponta. Tá? Então a gente tem o valor que a barra está suportando e a gente tem o valor máximo que aquele material de aço da barra aguenta. Se a gente vê aqui que 159 megapascal é menor que 165 megapascal, significa que o sigma, né, o valor obtido, sigma, ele é menor e que a tensão é admissível. Então dá para a gente concluir que a barra BC pode suportar com segurança a carga a qual ela está submetida. E se fosse maior que 165 megapascal? Então provavelmente, assim que colocasse a carga ali, né, no ponto B, aquela barra BC ia se romper. Tá? Ia se romper ali por tração. Entenderam como funciona? Então a gente tem os esforços internos, né, que a gente já sabe calcular, divide aquele esforço interno pela área do material e a gente vai ter a tensão. A gente pega a tensão e compara com a tensão máxima admissível que é respectiva daquele material que a gente está trabalhando. Se a tensão for menor, quer dizer que o material aguenta. Se for maior, o material não vai aguentar. Okay? É assim que funciona. Normalmente, na engenharia, principalmente na engenharia civil, utiliza um valor ainda para você multiplicar isso aqui, que chama fator de segurança. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto, mas é para vocês saberem que normalmente na engenharia usa, dependendo da obra, dependendo do material, dos esforços, tem um esforço que não é constante, sabe? Que pode ter ali mais, ele variar, aumentar, diminuir, você tem que usar um coeficiente de segurança para abaixar mais isso aqui. Porque imagina que do nada aumenta um pouquinho isso aqui e já estoura aqui o 165, o material se rompe. Tá? Então é importante a gente saber como é que calcula então a tensão do material e saber que se tem uma tensão admissível e passar dessa tensão admissível, o material não vai aguentar. Beleza?